Ora então, muito bom dia, senhores deputados. Temos aqui já os membros da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, a quem dou as boas-vindas. Connosco temos Licínia Girão, Presidente da Comissão da Carteira, e Jacinto Godinho, vogal. O processamento destas audiências são 10 minutos para que possam fazer uma abordagem inicial ao tema que vos traz aqui. E depois passamos aos grupos parlamentares, em que cada um tem 5 minutos. Grupo a grupo irão responder com uma resposta também de 5 minutos. Está bem? Muito obrigada. Então, passava-vos a palavra quando quiserem. Muito bem. Então, muito bom dia. Bom dia, excelentíssimas senhoras deputadas e excelentíssimos senhores deputados. E agradecemos muito por nos receberem. Desde que este secretariado, composto por mim, Licínia Girão, pelo Jacinto Godinho e pelo Paulo, o Jacinto Godinho está aqui presente, o Paulo Ribeiro deve estar a chegar, tomou posse em maio do ano passado, que é nosso propósito dar conta a Vossas Excelências da situação limite em que se encontra a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista e o exercício da atividade jornalística. A sustentabilidade financeira deste organismo público independente, criado pelo Estado e que atribuiu aos jornalistas a independência de gerir esta entidade reguladora da atividade jornalística, está em causa com o modelo de financiamento atualmente em vigor. Os emolumentos pagos pelos jornalistas são a principal fonte de financiamento da Comissão da Carteira Profissional. Valores que, como certamente já chegou ao conhecimento de Vossas Excelências, um grupo de jornalistas consideram elevados. É para nós compreensível que, num contexto atual em que muitos dos jornalistas exercem a profissão, sobretudo no que diz respeito às precárias condições de trabalho, aos salários muito baixos, a falta de vínculo laboral, etc., manifestem o seu descontentamento em relação ao pagamento dos títulos profissionais que os acreditam. Contudo, enquanto entidade reguladora, a nossa inquietação e desassossego com este descontentamento dos jornalistas que exercem a profissão em condições precárias centra-se sobretudo no facto de se um jornalista não tem condições financeiras para pagar 3,16 € por mês para manter válido o seu título profissional, dificilmente terá condições para assegurar o trabalho de forma livre e independente. Preocupam-nos os diferentes tipos de dependências que possam ter em relação às suas entidades empregadoras e às suas fontes. Preocupam-nos os constrangimentos que possam enfrentar e que não garantem o livre exercício da profissão que avaliza uma informação de caráter jornalístico isenta e rigorosa, que devido ao precário vínculo laboral e aos baixos vencimentos não possam exercer, por exemplo, o seu dever de recusar funções ou tarefas suscetíveis de comprometer a sua independência e integridade profissional. Por outro lado, em relação aos que manifestaram o seu descontentamento no que respeita aos aumentos dos emolumentos apenas porque se questionam para que serve a carteira, que benefícios lhe dá, para que serve a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista. O que faz? A nossa inquietação é reforçada e prende-se com o facto de estes jornalistas não estarem conscientes do que significa serem detentores de um título profissional, de não compreenderem o que significa e representa esta ser uma profissão regulada. O que isso envolve? Que direitos e deveres estão subjacentes ao exercício da atividade jornalística? O que representa ser jornalista, o que é o jornalismo e quem pode e em que condições deve exercer esta atividade, barómetro da democracia, escrutinadora do poder político, económico, da justiça e representativa dos modelos sociais e culturais. Que não compreendam que em causa não estão regalias, mas sim um conjunto de direitos e deveres que salvaguardam não só os profissionais, mas, acima de tudo, os destinatários da informação de natureza jornalística.
A Comissão da Carteira é um organismo público independente, gerido por jornalistas, a quem o Estado português confiou a missão de emitir, renovar, suspender ou cassar os títulos de acreditação que dão acesso ao exercício da atividade jornalística. E se é verdade que as leis existentes carecem de revisão urgente, de algumas profundas mudanças, sobretudo no que respeita à definição de órgão jornalístico, de ato jornalístico, da revisão do regime de incompatibilidades e do escrutínio dos deveres, do modelo de acesso à profissão, entre outros aspectos, não é menos verdade que as normas legais existentes já exigem o cumprimento de um conjunto de deveres por parte dos jornalistas. Esta não é uma exigência da Comissão da Carteira Profissional do Jornalista, um capricho de um qualquer elemento que compõe o secretariado, o plenário ou a secção disciplinar da Comissão. É uma imposição do consumidor da informação de natureza jornalística. O Estado, que representa todos os cidadãos, decidiu que esta atividade tem de ser regulamentada, não como impedimento do livre exercício de uma qualquer profissão, mas como garantia de que, no nosso caso concreto, os jornalistas desempenham funções imperiosas de interesse público. Conscientes desta realidade, a Comissão da Carteira, mesmo com o esforço financeiro e pessoal dos membros da Comissão, iniciou em novembro último uma jornada pelos distritos do país com o propósito de, junto aos jornalistas, estudantes, docentes e investigadores, explicar a sua missão entre pares, refletir sobre o jornalismo e a atividade jornalística e ainda pensar em conjunto propostas de alterações legislativas. Razão porque também foram os membros do secretariado da Comissão surpreendidos com o facto de os jornalistas que assinaram o manifesto de descontentamento em relação aos aumentos dos emolumentos, virem dizer que se não acordarmos e fizermos algo pela profissão que escolhemos, acabamos por ser socialmente ainda mais desconsiderados e completamente espezinhados em termos laborais. Nenhum dos jornalistas que se juntou ao manifesto esteve até agora presente ou participou remotamente nestes encontros, e já se realizaram 2, um em Coimbra em novembro, outro em Braga em dezembro. Mas ainda estão a tempo de nos questionar, refletir e partilhar sugestões. As próximas edições irão ter lugar no dia 1 de março em Mirandela, dia 2 em Vila Real, dia 10 na Covilhã e no dia 20 em Viana do Castelo. O que não deixa de ser curioso é que, ao contrário destes profissionais, existem pessoas que se arrogam num direito de serem detentoras de um título profissional sem que, notoriamente, reúnam as condições exigíveis para o exercício da atividade jornalística. E voltando ao ponto essencial que nos trouxe aqui, podemos afirmar, Vossas Excelências, que mesmo com o aumento previsto para o corrente ano se mantenha, a sustentabilidade da Comissão começa a estar em causa. A Comissão tem vindo a ser confrontada com o aumento de denúncias, de queixas, participações, casos em que os profissionais se encontram a exercer funções incompatíveis com o exercício da atividade jornalística ou violam os deveres consagrados no Estatuto, o que tem levado a um aumento no volume de trabalho dos 5 já insuficientes funcionários da Comissão, também dos membros, sobretudo os que fazem parte do secretariado e da secção disciplinar, e um aumento das impugnações judiciais por discordância com as decisões tomadas pela Comissão da Carteira Profissional do Jornalista e que tem feito aumentar as despesas desta Comissão. E numa primeira abordagem é tudo. Obrigada. Agradeço a vossa intervenção. Eu não sei se o Dr. Jacinto Godinho quer acrescentar mais alguma coisa. Ainda tinham 3 minutos. Não, eu espero mais pelas perguntas que vêm. Muito obrigada. Então passávamos, eu há pouco penso que vos induzia em parte em erro, vamos passar pelos partidos todos, responderão no final também às questões que serão suscitadas e contributos que venham a ser requeridos. Então eu passava à senhora deputada do PSD, Carla, peço desculpa, Madureira, 5 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e aqui os membros da Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas, a quem agradecemos a exposição que acabaram de fazer, muito elucidativa e importante, e em nome do Grupo Parlamentar do PSD manifestar toda a nossa maior preocupação e atenção para com os problemas que são relativos ao exercício da atividade jornalística. De acordo com o comunicado de imprensa do International IDEA de 30 de novembro de 2022, metade dos governos democráticos em todo o mundo estão em declínio, enquanto os regimes autoritários
autoritários aprofundam a sua repreensão, ou melhor, a sua repressão. A democracia em Portugal parece também ter sido afetada por esse declínio. Para inverter essa tendência são necessárias várias medidas que reforcem a democracia, entre as quais avulta a necessidade de ter uma comunicação social forte e orientada para a defesa dos princípios e valores de democracia e do Estado de Direito. Daí ser muito útil e oportuna esta audição. E face à realidade atual, gostaríamos de também ouvir a vossa opinião sobre diversos diplomas legais relacionados com a atividade jornalística e com a comunicação social. Podemos depreender que para a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, a solução para os principais constrangimentos ao desenvolvimento da atividade jornalística passa exatamente por alterar alguns desses diplomas. E gostaríamos de ouvir a vossa opinião, designadamente sobre o Estatuto do Jornalista, o Regulamento de Estágio de Acesso à Profissão de Jornalista, o regime de organização e funcionamento da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista e da Acreditação Profissional do Jornalista, a Lei de Imprensa, que se encontra desatualizada e ultrapassada face à realidade dos nossos dias. Estas preocupações têm vindo a ser abordadas em encontros que a Comissão de Carteira Profissional de Jornalista tem vindo a realizar, iniciados em novembro do ano passado e subordinados ao tema Pensar o jornalismo com os jornalistas. Que avaliação é que fazem desses debates? A vossa Comissão já tem trabalho feito no sentido de promover as alterações a estes diplomas? Essas propostas têm merecido um consenso alargado de todas as partes envolvidas? Sabemos que no passado mês de novembro foram recebidos pelo Sr. Ministro da Cultura, com quem seguramente tiveram a oportunidade de partilhar as vossas preocupações. Desse encontro resultou a clarificação de que o Governo entende, ou do que é que o Governo pretende adotar sobre estas questões. Cabe à carteira da Comissão Profissional de Jornalistas a missão de emitir, renovar, suspender ou cessar os títulos de acreditação que dão acesso ao exercício da atividade jornalística. É público o descontentamento manifestado por parte de vários jornalistas relativamente ao valor destes emolumentos pagos pelos atos de emissão e renovação dos títulos profissionais emitidos. Já foi aqui abordado por vocês esta questão do aumento destes valores. Aqui explanaram as razões pelas quais acham importante ter este aumento. Porventura, há aqui uma pergunta que gostaríamos de vos deixar e que tem a ver com o facto de já alguma vez terem feito um esclarecimento de que o funcionamento da própria Comissão da Carteira depende destas receitas. E, portanto, se alguma vez também falaram disto aos senhores jornalistas. Alguns anos atrás, a vossa Comissão viu o seu âmbito de ação ser alargado, passando a ter competências no âmbito do cumprimento dos direitos e deveres dos jornalistas, podendo inclusivamente, em caso, proceder à abertura de processos disciplinares por negligência profissional. Acham que têm as condições e os meios adequados e necessários para o exercício desta importante e delicada missão? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passava agora ao Partido Socialista para uma intervenção da deputada Rosário Gamboa. Muito obrigada. Muito obrigada. Cumprimento a todos. Bom dia, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento a Sra. Presidente da Carteira Profissional, a jornalista Licínia Girão e o Sr. Vogal, o jornalista Jacinto Godinho. E começo por agradecer o terem trazido esta comissão, que é a comissão própria, em razão da matéria, sobre as vossas preocupações e as vossas reflexões, que são centrais. De facto, a Carteira Profissional de Jornalista é um organismo independente de direito público, com mandato pelo próprio Estado, gerido por jornalistas, com uma missão de regulação da profissão, como começaram por dizer inicialmente. Ora, os jornalistas são os principais autores de uma comunicação social livre, independente, rigorosa, e este é um pilar constitucional da nossa democracia. A salvaguarda, que a ação dos jornalistas pode salvaguardar ou restringir direitos, liberdades ou garantias, daí que seja uma profissão regulada. A responsabilidade e a exigência que existe está regulamentada também na profissão e a própria carteira no Estatuto de Jornalista. Quem são os jornalistas? Em que condições exercem a sua profissão? Estes são um conjunto de
competências que está atribuída à Comissão, não só atribuir, renovar, suspender e cessar os títulos de acreditação, mas também, conforme aqui já acabou de ser referido, pelo seu alargamento a competências disciplinares e contraordenações, que são princípios fundamentais, e é aqui que deve ser colocada a questão, reguladores da ética profissional. E, nesta medida, são proteção também dos próprios jornalistas, em particular no que diz respeito ao acesso às fontes, à sua proteção num conjunto de condições no exercício da sua profissão. Isto tudo está previsto nos Estatutos de Jornalistas, assim como a competência competência contraordenacional, mas também há aqui um conjunto de outras competências que a carteira exerce, não só de informação, mas também de emitir pareceres e de deliberações, o que eu julgo que é uma área muito importante da vossa ação. Por isso, há aqui um conjunto de competências largas que justificam bem a razão de ser da carteira, se é que ela precisava de ser reforçada, e explicitam perante toda a opinião pública a importância da carteira e das funções e competências que exerce. A vossa alerta, passando às vossas preocupações no que diz respeito ao financiamento e a futura possível insolvência da instituição, é algo que, obviamente, nos preocupa. E preocupa-nos, e a nossa solidariedade no sentido de se encontrarem alguma solução, e sei que vão ter outra vez uma reunião com o Sr. Ministro da Cultura já amanhã, e julgamos que estas questões deverão ser debatidas em sede própria. Entendemos, desde logo, no entanto, que há algumas questões que importa repensar para a sustentabilidade da carteira e a sustentabilidade também da profissão, porque, como disseram muito bem, a sustentabilidade da carteira está articulada com a sustentabilidade dos jornalistas. E julgamos que há algumas questões que devem ser repensadas, porque há à luz de um quadro integrado daquilo que é a legislação e a regulamentação. Esse quadro integrado também compreendido à luz do presente, quer em relação aos avanços tecnológicos que se geraram na profissão, as alterações de consumo, o desvio da publicidade para o digital, os riscos de sustentabilidade, a precariedade, a falta de independência, todas estas questões que eu não vou repetir porque temos muito pouco tempo e a doutora Licínia, melhor do que ninguém, acabou de as explicitar. E também julgamos que há outra coisa que é muito importante, que é a avaliação daquilo que tem sido a operacionalização da legislação no terreno e o seu impacto, porque sem essa avaliação não conseguimos avançar devidamente. E é nesse sentido que consideramos muito relevante e vemos com muito bons olhos o revisitarmos o Decreto-Lei 23 de 2015, que diz respeito aos incentivos do Estado à comunicação social, em particular à comunicação regional e local. De facto, há novos desafios também aqui, que importa, e práticas que importa dar resposta. Há avaliações importantes a fazer e é com base nesta avaliação que devem ser ancoradas novas iniciativas legislativas. Também entendemos que é importante existir uma convergência mais efetiva dos meios de comunicação social para o digital e é fundamental medidas mais seguras de apoiar o emprego, a formação de jornalistas, o desenvolvimento de projetos inovadores, parcerias reais no terreno dirigidas a jovens, a séniores e ao público no âmbito da literacia digital e também e da literacia mediática. E, nesse sentido, entendemos que há um conjunto de medidas que a próprio Sindicato de Jornalistas tem vindo a propor em articulação convosco, porque estão perfeitamente conectados e que achamos fundamentais terem um impacto e serem de novo revistos. Julgamos que neste sentido, o combate à desinformação, que todos nos preocupa, o combate à utilização abusiva de obras jornalísticas, que é outra, em particular, no que diz respeito aos direitos de autor e aos direitos conexos, é algo que nos preocupa de sobremaneira. Julgamos que têm sido dados passos significativos nesse sentido. Nós próprios, Partido Socialista, acabamos de apresentar uma proposta de revisão da publicidade institucional, tentando dar eco a algumas preocupações do setor e saúde do Dr. Paulo Ribeiro, com quem temos tido uma interação bastante produtiva neste domínio, mas também no que diz respeito à própria legislação europeia. Estamos, neste momento, com uma proposta de lei, onde uma diretiva foi transposta e onde é penalizada com crime,
como crime o uso abusivo de peças jornalísticas, em particular da imprensa. Eu gostava só de deixar uma pergunta, se a Sra. Presidente me permitir, que é o seguinte. A ERC, na última audição que teve connosco, acabou de anunciar aquilo que estava já inscrito no seu plano de atividades para 2023, que é a alteração da lei da imprensa. Eu gostava de lhes perguntar se foram ouvidos e foram consultados acerca desta alteração. E muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu dou as boas-vindas ao Dr. Paulo Ribeiro. Continuamos então com a audição, neste caso passo para o Sr. Deputado Jorge Galveias do Chega, 5 minutos, se possível. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, desde já cumprimentar os membros da delegação da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista e agradecer a presença nesta comissão. É efetivamente muito importante ter-vos hoje aqui para que esta Casa escute as vossas principais preocupações. Como sabemos, a atividade jornalística é parte fundamental de uma sociedade democrática, pelo que é essencial garantir que os seus profissionais possam exercer a sua atividade de forma independente, com qualidade e ética. Contudo, vivemos numa conjuntura de veras complicada, com brutais consequências para os cidadãos, trabalhadores, empresas, e o setor dos mídia não foge à regra. Face ao contexto do aumento dos custos, elevada inflação e a subida das taxas de juros, os jornalistas, na sua maioria, oferem baixos salários, vivem tempos de enormes desafios. Mas importa ressalvar que esta situação apenas foi agravada com o atual cenário, tal como a pandemia, pois os problemas já se verificavam anteriormente. Todo este cenário pode afetar a qualidade do jornalismo, a capacidade para investigar com independência, a diversidade de conteúdos, no fundo, coloca em causa um pilar essencial de qualquer democracia. É, portanto, imperativo que as autoridades públicas, todas as entidades e agentes envolvidos no setor e atores da sociedade civil trabalhem em conjunto por forma a encontrar as melhores soluções para a dignificação da carreira de jornalistas, tal como para o financiamento do setor. Ora, desde o dia 1 de fevereiro que a carteira profissional de jornalista passou a custar 76 € após atualização. Eu lembro que a revalidação da carteira é a cada 2 anos e que o atual valor representa para a grande maioria dos jornalistas 10% do salário mensal. Em relação a este aumento, gostaria já de vos perguntar se o consideram legal, pois, de acordo com a lei, a renovação da carteira deve aumentar em 5% do salário mínimo nacional do ano anterior. Ora, neste caso, observamos um aumento referente a 10% do salário nacional e pergunto o que nos podem dizer sobre isto. A verdade é que conhecemos a dificuldade relativamente ao atual modelo de financiamento, pelo que este aumento pode, obviamente, ser, por essa razão, justificado. E isso leva-nos à seguinte questão, muito diretamente: que soluções apresentam para se garantir um modelo de financiamento sustentável e eficiente? Passa, obviamente, pelo reforço da verba através do Orçamento do Estado, mas que valor seria este? Em relação à renovação da carteira, deve a empresa pagar parte do valor ou ter-se em conta o salário oferido? Mas, e para que jornalistas independentes, que contributos podem aqui deixar sobre este tema? Não podemos deixar de referir igualmente a importância de se regulamentar eficazmente a publicidade e financiamento do setor, por forma a garantir que não existam eventuais casos de clientelismo e de conflitos de interesses. Importa, por isso, uma regulamentação que esteja atualizada e vá de encontro à realidade atual. É fundamental não existirem dúvidas no que concerne às competências da vossa Comissão, tal como garantir a maior transparência em relação à vossa atividade. O que nos podem aqui deixar relativamente a este assunto? O que há a melhorar na regulamentação do setor? E, para terminar, não posso também deixar de reiterar a necessidade de se valorizar a profissão de jornalista. Vivemos tempos em que se constroem narrativas e estigmas que pura e simplesmente servem sinistros interesses. O jornalismo e o setor em si dos mídia têm a obrigação de garantir a independência e a imparcialidade e, quando assim não o desejam, então que o assumam, que tomem partido a favor ou contra X ou Y, mas que o assumam. Para muitos, e até que é verdade, a comunicação social hoje é o quarto poder. E isso veta todo o setor e os seus profissionais a uma responsabilidade ainda mais acrescida. A bem da democracia que se deixe de instrumentalizar o quarto poder. E se aqui nesta Casa tantos e tantos apregoam em nome da democracia, pois então que trabalhemos em conjunto na valorização dos jornalistas, na independência e qualidade dos mídias. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora, para 5 minutos, passava ao PCP e à deputada Paula Santos. Muito bom dia.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão da Carteira de Profissionais de Jornalistas, agradecer também o conjunto de elementos que aqui trouxe. Obviamente que num regime democrático a liberdade de imprensa, a independência, a pluralidade, a imparcialidade têm que ser assegurados e devem ser adotados mecanismos exatamente para assegurar essa liberdade no quadro do trabalho dos jornalistas, dos profissionais dos jornalistas. Nós, aquilo que nos tem chegado, também relativamente a esta questão em concreto, a propósito da renovação da carteira profissional e as questões associadas ao financiamento, revelam uma realidade que se tem vindo a agravar no nosso país. Por um lado, da concentração dos órgãos de comunicação social, por outro, também a precarização, a perda de direitos por parte neste caso, dos trabalhadores, dos jornalistas. Em vários órgãos de comunicação social, para além de imperar, como já referi, a precariedade, são também os baixos salários, exploração por parte dos jornalistas. Esta é uma realidade transversal, inclusivamente, até bem recentemente, até com notícias públicas que dão conta do despedimento de jornalistas de vários destes órgãos de comunicação social. E esta é uma realidade que revela, de facto, o agravamento das condições de trabalho. Eu queria deixar expresso esta referência nesta audição. Naturalmente, quando há pouco falava da liberdade, da independência, é necessário assegurar de que no nosso país, que no jornalismo, naturalmente, é realizado por profissionais que detêm, naturalmente, o conjunto de condições para o fazer, exatamente para essa proteção. A questão que gostaria de colocar, e é só uma, tendo em conta porque eu creio que é uma questão que também está na reflexão da própria Comissão, que se prende com as fontes de financiamento da própria Comissão. E ao modelo de financiamento, bom, como se quiser designar. A questão que gostaria de colocar é muito simples, que é, na vossa opinião, da reflexão que têm feito, da discussão, não estou à procura de respostas fechadas, naturalmente este também é um espaço em que possamos, aliás, em que podemos inclusivamente fazer essa reflexão e ter um conjunto de elementos que também é importante para nós, enquanto partido político, podermos aprofundar essa mesma reflexão, que é que caminhos, que opções, que perspectivas, como é que consideram que se podem encontrar, de facto, outras fontes de financiamento que permitam o trabalho, naturalmente, e que eles são os conjuntos de competências que têm, o cumprimento do conjunto de competências da Comissão de Carteira Profissional de Jornalistas. Parece-me que esta aqui é uma questão de fundo que temos relativamente às preocupações que aqui estão presentes, mas que permita, não é, naturalmente, num regime democrático, garantir esta independência e a liberdade por parte dos profissionais e, naturalmente, garantir também de quem presta a informação, naturalmente, que essa informação de facto é plural, imparcial, mas assegurar que, naturalmente, a Comissão que tenha as condições, por assim dizer, para o cumprimento daquelas que são as suas competências. Era esta a questão que gostaria de colocar. Muito obrigada, Sra. Deputada. Então, na ausência de deputados da Iniciativa Liberal e do Bloco de Esquerda, eu penso que temos os deputados aqui representados hoje, parlamentarmente. Eu passava-lhe a palavra, pedia-lhe apenas que se nos fizessem chegar o documento que esteve aqui a ler, era importante, provavelmente, para todos os deputados da Comissão terem acesso a ele, façam chegar aos serviços, ele será reencaminhado e, portanto, eu dou-vos 10 minutos, não sei se querem distribuir o tempo. Muito bem, então, Dr. Jacinto Godinho, certo? Sim. Ora, bom dia, obrigado por nos terem recebido aqui nesta comissão. Há aqui vários tipos de perguntas que foram feitas, muitas delas podem ser respondidas numa só resposta. Eu gostaria de começar por dizer que nós, na Comissão da Carteira, para além dos 5 funcionários de que foram falados, 2 juristas e mais 3 pessoas que fazem o apoio, os restantes membros do plenário são completamente voluntários. Nós recebemos senhas de presença, aliás, senhas de presença
que ainda nem sequer estão regulamentadas. É uma missão e um dever do Estado e do Governo, está na lei, mas a definição do montante também não está ainda definido, portanto, é só para verem como alguma da legislação do setor já está há tantos anos desatualizada. E, portanto, e como uma agravante, é que nós somos 8 pessoas no plenário da Comissão da Carteira, mais a Presidente, que é cooptada por nós, e não temos, no espaço da lei, sequer possibilidade de justificar o trabalho para a Comissão da Carteira junto das entidades patronais. Portanto, o jurista, quando pensou nestes esquemas, os juristas pensaram possivelmente que o trabalho da Comissão da Carteira não seria assim tão denso, portanto, tão complicado, tão ativo, e que nós poderíamos perfeitamente, sei lá, durante umas horas à noite, ainda que o trabalho jornalístico às vezes seja bastante intenso, mas pronto, foi previsto o que era possível encontrar dentro desse espaço. Ora, não sei como é que foi, mas desde que eu entrei para a Comissão da Carteira em 2015, o trabalho da Comissão da Carteira tem-se tornado cada vez mais intenso e, sobretudo nos últimos 2 anos, então tem sido terrível depois da pandemia, não é? Portanto, com muitas complicações, houve uma crispação imensa na atividade, na sociedade portuguesa, com o jornalismo envolvido e, portanto, só por aqui estou a imaginar já a nossa dificuldade em ser um regulador de uma dimensão tão importante como é o conjunto dos jornalistas e a sua importância que tem na sociedade portuguesa para uma estrutura que diríamos que é completamente micro e funcionando dentro deste esquema de voluntariado. Não é? E, portanto, isto para dizer que em relação à questão da sustentabilidade, que é uma enorme preocupação que temos, porque nos vários balanços financeiros nós temos conseguido manter, diria ali, um balanço minimamente ativo. Aliás, só para vos dizer, quando as carteiras passaram de sindicato para a Comissão nos anos 90, passaram praticamente os jornalistas todos em bloco, quando a Comissão foi criada. Isso significa que nós tínhamos 2 momentos, 2 anos. Um ano bom e um ano mau. E isto manteve-se até há relativamente pouco tempo, ou seja, havia um ano... Em termos de receitas, ou seja, tinha um ano em que tínhamos déficit e depois um ano em que tínhamos um ligeiro aumento e isso ia equilibrando. Isso ia equilibrando o financiamento até agora. Só que, precisamente no ano passado, com o aumento de várias questões, até de exigências que nos colocam à Comissão para atuar de uma forma bastante mais sustentada, com deliberações, isto provocou um enorme aumento, tanto do nosso trabalho como de exigências também jurídicas e de trabalho que tivemos que contratar com a advocacia, com escritórios de advogados, porque não temos minimamente condições para sermos nós a dar conta de todo este trabalho. Portanto, neste ano, a nossa previsão é que deveria ser um ano bom, já vamos ter problemas financeiros, mesmo com o aumento que estava previsto. Nós reconhecemos, efetivamente, que a lei que existe é de 99, penso eu, que estabelece que realmente o aumento dos emolamentos da Comissão da Carteira deviam ser apenas 5% em relação ao aumento do salário, em relação ao salário mínimo nacional, que durante muitos anos não aumentou, começou a aumentar muito a partir de 2015 e daí também um dos problemas que aconteceu. Acontece que já nessa altura os problemas de sustentabilidade da Comissão da Carteira existiam e então houve negociações, foi-nos relatado pela nossa diretora de serviços, a jurista Marília Monteiro, que houve negociações com o então secretário de Estado, Arons de Carvalho, para resolver a situação. E foi nessa altura que foi resolvido passar a renovação da carteira, em vez de ser anual, para de 2 em 2 anos, e, portanto, com as alterações que isso exigiria. O que é certo é que tudo isso foi falado, mas nunca foi passado para nenhuma deliberação ou para um documento oficial, para despacho oficial. Portanto, o que significa que nós tentámos até agora manter a sustentabilidade da Comissão da Carteira, mantendo aquilo que tinha sido falado na altura e que era importante para a sua sustentabilidade. Quer dizer, nós achamos que este modelo de o funcionamento da Comissão da Carteira se basear fundamentalmente nos emolamentos, um bom modelo do ponto de vista teórico, porque é aquele que garante a independência da Comissão,
na verdade, não é? Nós temos um contributo de 50 mil euros do Estado que vem para apoios de toda a ordem, inclusivamente para os esportes, para os gastos e para outras infraestruturas, mas que é nitidamente pouco. Portanto, neste momento estamos perante uma situação limite, devido à contestação dos jornalistas, que até é compreensível devido realmente ao aumento enorme do custo de vida, mas, por outro lado, se nós não aumentarmos os custos da Comissão, se nós não aumentarmos os emolumentos e, portanto, os rendimentos da Comissão da Carteira pela forma que temos até aqui, estamos a colocar, inevitavelmente, a sustentabilidade financeira da Comissão em causa. A outra alternativa, há vários modelos que podem ser aqui explicados, eu já vou passar aqui à Licínia, quais são os modelos que podem ser explicados. Eu devo-vos dizer que, pessoalmente, o facto de a Comissão da Carteira, visto que os jornalistas não conseguiram até agora criar, por variedíssimas razões, um órgão de autorregulação, poderia ser uma ordem dos jornalistas que já foi recusada várias vezes, teve que ser o Estado a assumir essa tarefa da regulação, mas fê-lo procurando ao mesmo tempo respeitar o espírito de independência da Comissão e, portanto, e por isso mesmo o plenário é composto por jornalistas, eu acho que isso garante. O modelo até agora garantia essa independência. Eu acho que a única solução, há várias soluções, mas uma das soluções seria o Estado, obviamente, não sei com que modelo, talvez um modelo de financiamento próximo daquele que tem a ERC também, pudesse ser uma das formas de resolver este problema de financiamento, mas terá que ser sempre qualquer coisa que não ponha em causa a independência dos jornalistas. Porque fazer depender o funcionamento da Comissão do Orçamento de Estado, por exemplo, eu acho problemático, se as regras não forem completamente claras e transparentes. Gostaria, obviamente, que a classe jornalística tivesse melhor condição de vida, e é inacreditável que, ao longo destes anos todos, uma profissão tão exigente e tão fundamental para a democracia esteja neste estado atual. Os últimos dados que nós temos é de que a maior parte dos jornalistas portugueses com carteira ganham abaixo de 1.000 euros, são a geração dos 1.000 euristas, o que é nitidamente pouco, trabalham em condições precárias e ninguém consegue ser independente no seu trabalho. Ninguém consegue ser independente no seu trabalho nestas condições de precarização. É preciso ter consciência disso. É preciso ter consciência disso. Eu sei que é um problema complicado, que possivelmente não é só um problema português, mas em Portugal é particularmente grave. Gostava de passar então aqui a palavra. Sim. Antes de mais, ter pedido desculpas pelo atraso, são contingências que vêm das regiões, portanto, e não sabemos controlar o tempo do trânsito, ainda estou a aprender. Antes de mais, a questão da Comissão da Carteira, como o legislador criou a Comissão da Carteira, foi bem criada, do ponto de vista, porque tem os operadores, eu represento os operadores do secretariado, enquanto jornalista, e tem também os representantes eleitos pelos próprios jornalistas. Há aqui um pormenor a acrescentar relativamente à sustentabilidade futura da Comissão da Carteira, que é no âmbito de revisão que estamos a estudar e a propor para o futuro, a redução da emissão dos títulos da carteira, da Comissão da Carteira, nomeadamente ao nível dos títulos de equiparados e ao nível dos colaboradores. À altura, quando a legislação foi criada, o legislador criou, com a passagem, com a saída da emissão do título do conceito deontológico dos sindicatos jornalistas, portanto, a Comissão da Carteira teve que, face à realidade da altura, ter que emitir estes títulos. Consideramos que para exercer o jornalismo deve ser feito por jornalistas profissionais e ao retirar, digamos, ao acabar esta previsibilidade que a Comissão da Carteira defende, já em plenário, portanto, vai sair drasticamente uma fonte de receita que, neste momento, a Comissão da Carteira tem com a emissão dos títulos de colaboradores e dos títulos de equiparado, que não são jornalistas profissionais. Portanto, a gênese da Comissão da Carteira é defender o jornalismo profissional e daí, portanto, este é o lado B, digamos, é o outro lado da face da moeda. Ao isto acontecer, portanto, acontece que a Comissão da Carteira, se já tem dificuldades do ponto de vista de receitas
para a despesa corrente, ainda, obviamente, irá agravar-se. Portanto, o meu colega Jacinto já deu algumas sugestões, foram aqui avançadas algumas questões que também estão a ser pensadas e analisadas, que ainda não há nenhuma decisão, nomeadamente ao nível da comparticipação da entidade patronal, existe noutros países, ao nível de uma parte do salário do jornalista, como acontece nomeadamente ao nível do sindicato, em que há uma pequena percentagem do ordenado que afeta, portanto, para esse fim. Nada está pensado e nada está, portanto, estudado relativamente a esta questão. O que nos preocupa é, de facto, a sustentabilidade e o modelo de financiamento que poderá vir diretamente para o Orçamento de Estado. É também uma outra possibilidade, conforme o Jacinto disse. Então, para terminar, só para dizer que nos perguntaram aqui que o reforço da verba, neste momento, teria que ser triplicar em relação ao que está, para poder garantir o financiamento, porque necessitamos urgentemente de deixar os escritórios de advogados de lado e contratar mais um ou dois juristas, ou melhor, um jurista e, por exemplo, um advogado ou dois advogados, para assegurarem esse trabalho, porque senão torna-se incomportável. Porque também eu, por exemplo, deixei tudo o que estava a fazer, dediquei-me a 100% à Comissão, porque realmente o volume de trabalho é muito. Eu sou responsável em nome do secretariado, claro que depois de tudo decidido entre nós e avaliado por eles, por dar todos os despachos de indeferimento, por dar todos os despachos de arquivo de queixas e de denúncias antes se forem arquivadas antes de ir para a secção disciplinar. A secção disciplinar está com imenso trabalho, são 3 elementos, reúnem todas as semanas, têm uma jurista que praticamente está com eles a tempo inteiro, o que nos causa também muitos constrangimentos, porque temos os processos contra a ordenação, que tem que ser essa jurista forçosamente, porque não podemos ser nós, porque tem que ser delegado numa jurista, e eles estão muito atrasados. A lei impede-nos passar cá para fora essa informação antes de tudo concluído e de trânsito em julgado, porque tudo o que é processos contra a ordenação e processos disciplinares, os jornalistas podem ir para tribunal, não é? E, portanto, só depois de processo transitado em julgado no tribunal é que podemos divulgar os resultados. Daí que haja este quase desconhecimento do que fazemos. Gostaríamos muito de emitir mais pareceres, de emitir recomendações. Infelizmente, vamos ajustando à medida do que vai surgindo no dia-a-dia. Temos uma lista enorme do que gostaríamos de fazer e não temos capacidade. As leis, que temos realmente um grupo de trabalho que também reúne semanalmente, onde eu faço parte, e mais 2 elementos do plenário, 3 elementos do plenário, que está a rever diploma por diploma. Foi também por iniciativa da Comissão da Carteira, ainda antes da minha chegada, mas já com o Jacinto e com o Paulo, que foi criado um conselho consultivo onde estão essas entidades. Tu até podes, para terminar. Pronto, exato. Eu gostava só de, muito brevemente, sobre a questão das alterações legislativas que aqui foi colocadas, dizer o seguinte. A Comissão da Carteira, portanto, nós temos mandatos de 3 em 3 anos, desde há muito tempo que tem propostas de alteração legislativa ao Estatuto de Jornalista, que, infelizmente, passam de mandato para mandato sem conseguirem chegar aqui à Assembleia da República e ao Governo, quem tem a missão de as poder acolher e, portanto, depois dar seguimento. Nós percebemos que existem vários problemas, a vários níveis, e foi por isso mesmo que eu, quando cheguei em 2015, nós fizemos a proposta de criação de um Conselho Consultivo do Jornalismo. Porque achámos que não havia nenhum fórum parecido com a concertação social que reunisse todos os vários elementos e órgãos e instituições que fazem parte do jornalismo, de maneira a que pudessem pensar o jornalismo em conjunto. E como houve a oportunidade, pelo menos, de fazer a alteração da lei de imprensa, de que o Paulo aqui um pouco referiu, esta questão de que ele falou de acabarmos com os equiparados, tanto os diretores como os colaboradores vêm dessa proposta de alteração da lei de imprensa. Foi dentro desse Conselho Consultivo que começámos a reunir em 2019 e que é composto
pelos dois reguladores, a ERC e a CCPJ, pelo Sindicato de Jornalistas, pela Associação Portuguesa de Imprensa, pela Associação Portuguesa de Radiodifusão e pela Confederação dos Meios. Só não conseguimos que a plataforma dos média lá estivesse presente, mas pronto, foi nesse Conselho que nós nos reunimos para debater as alterações à Lei de Imprensa, onde a principal alteração que propusemos foi a criação de órgão de informação jornalístico, porque achamos que no meio de toda esta grande confusão e massa de informação que nos chegam, há um problema grave, é que a atual lei de imprensa acolhe todo e qualquer órgão e registra-o como órgão de comunicação social, sendo órgãos com muitos outros fins, e os fins hoje em dia, da forma como a publicidade se atravessa no campo jornalístico é enorme, portanto achámos que havia essa necessidade de distinguir órgão de informação jornalístico, e a base era que nesses órgãos de informação jornalísticos só trabalhassem preferencialmente jornalistas profissionais. Daí o facto de nós acharmos que é um problema hoje em dia os títulos de equiparados, porque até ao final dos anos 90 foi uma maneira de salvar a imprensa regional, só que com o digital, hoje em dia qualquer blog se transforma num órgão, e nós temos assistido que nos últimos anos existem imensos órgãos de informação compostos só por diretores equiparados e por colaboradores sem jornalistas profissionais por todo lado, o que é também um bloqueio para a continuação da atividade, porque um jornalista só pode ser profissional com um estágio orientado por um outro jornalista profissional. Portanto, neste momento... Sim, eu termino. Pronto. Eu agradeço-lhe imenso toda a conversa que estávamos aqui a ter. Poderíamos ficar aqui mais 2 ou 3 horas. E quero-lhe dizer que esta Comissão já aprovou um debate que irá acontecer tão breve quanto possível, relativamente à discussão, na generalidade, sobre os problemas da comunicação social. Portanto, vocês estarão, obviamente, aqui, estarão representados. Estes são assuntos todos que estarão na ordem do dia, tenho certeza, e que muito vão contribuir para que a gente consiga depois fazer algum debate sobre a sustentabilidade da comunicação social e, portanto, nós ficaríamos aqui a ouvir, mas é impossível, temos que manter o agendamento da reunião que tínhamos programado. Eu peço-vos apenas 2 minutos para nos despedirmos. Muito obrigada.